Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre neuroanatomia funcional básica para psicólogos e psicólogas clínicas, não necessariamente da área de neuropsicologia. Espero que essa aula possa dar mais segurança ao trabalho de vocês, incluindo melhores intervenções e até, quem sabe, melhores encaminhamentos, dependendo de cada caso. Se você gosta desse conteúdo, psicopatologia, psicologia clínica, principalmente terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia, já deixe seu like, se inscreva no canal e espere os próximos vídeos. Indo direto ao ponto, gente, a aula de hoje é baseada prioritariamente no córtex cerebral. Diferentes regiões do cérebro, do encéfalo como um todo, contribuem para o surgimento das funções psicológicas. Obviamente, as funções psicológicas estimulam também áreas cerebrais, mas o foco de hoje vai ser, como eu disse, o córtex cerebral, essa parte mais externa que vocês estão vendo aqui na tela. A grosso modo, existem quatro lobos aqui visíveis, existe um outro chamado lobo da ínsula que não é visível e vou mostrar mais à frente. Esses quatro visíveis aqui, eles têm funções macro bem estabelecidas. O lobo frontal, esse aqui de azul, responsável basicamente pelas funções executivas, planejamento, controle motor. O lobo temporal, esse aqui meio que marronzinho, relacionado à audição, memória, processamento da linguagem. De amarelo, o lobo parietal, responsável pelo processamento sensorial e percepção espacial. E o lobo occipital é responsável pelo processamento visual, essa parte mais posterior de verde. Na área da neuropsicologia, obviamente, a gente entende que existe uma relação intrínseca entre mente e cérebro, entre funções psicológicas e cérebro, uma coisa necessariamente depende da outra. Essa aqui, portanto, é uma visão mais macro. Essa camada mais externa, o córtex, em boa parte do cérebro, ela contém seis camadas de diferentes células, né, que compõem o córtex. Ou seja, ele não é uniforme em todo o cérebro. Existem alguns mapas para a gente entender essa diferenciação, para entender essa citoarquitetura, e as áreas de Brodmann é um desses mapas elaborados pelo Brodmann para que a gente possa entender as diferentes funções psicológicas de cada uma dessas áreas. A aula basicamente está baseada nessa hierarquia aqui, tá, gente? Áreas primárias, áreas de associação unimodal, associação supramodal, córtex pré-frontal. As áreas primárias são aquelas que recebem as informações na área mais posterior do cérebro ou aquelas que executam determinados movimentos na parte anterior do cérebro. Áreas de associação dão sentido àquilo que chega na área primária. A área primária é mais relacionada à sensação. A área de associação unimodal, a área posterior, mais relacionado à percepção, ao sentido, ao entendimento do que chega aos sentidos. A área de associação supramodal é uma área super importante, mas na parte posterior do cérebro, ela já não é mais unicamente. Ela não depende de uma única modalidade sensorial, como as áreas iniciais, elas integram ali diferentes conteúdos. E uma outra área de associação extremamente importante para o ser humano é o córtex pré-frontal, que é o diretor executivo que planeja e decide o que a gente tem que fazer. De modo geral, esse aqui é o mapa que a gente vai seguir para nos orientarmos aqui nessa aula. Bom, vamos começar aqui, gente, com a parte primária, né? A parte de recepção de informações ou a execução. Então, vamos lembrar aqui que existe uma diferença nas áreas primárias
anterior e posterior. Então tem essa divisão bem no sulco central aqui, ó. Na parte da frente, a gente tem o córtex motor primário, e ele é responsável pela execução direta do movimento. Quando a gente tem uma intenção, essa intenção normal, ela começa ali no córtex pré-frontal, bem na frente, vai para o córtex de associação, um pouquinho antes do córtex motor primário, esse de vermelho. A gente, digamos assim, escolhe um comportamento e o córtex motor primário executa esse movimento. Se eu quiser levantar a mão, tiver a intenção de levantar a mão, dar um tchau para vocês, é essa área de vermelho aqui que está sendo executada, estimulada para que eu possa dar um tchau, fazer um sinal de positivo, né, qualquer movimento que vocês queiram imaginar. Depois do sulco central, nessa área de azul, a gente tem o córtex somatosensorial primário. Essa parte do cérebro recebe os dados brutos do tato corporal. Se eu, por exemplo, estivesse perto de vocês e apertasse no braço de vocês, vocês sentiriam alguma coisa, porque essa região ali de azul estaria sendo estimulada. Mas notem que essa área, né, que recebe a informação inicial, ela não entende muito bem qual é a informação. Então, eu sei que tem alguma coisa apertando no meu braço, mas só com essa área aqui eu ainda não sei exatamente o que é. Então, aqui a gente tem, em resumo, a área primária do córtex motor e o córtex somatosensorial primário, movimento e tato. Vamos dar uma olhadinha agora nas outras áreas primárias. Antes disso, a gente tem aqui uma somatotopia, né? É interessante que vocês entendam que cada área do córtex, nessas regiões aqui, correspondem a uma área do corpo. Então, aqui na área medial, por exemplo, deixa eu tirar aqui para vocês. Bem na área medial, eu tenho movimento das pernas e dos pés. Ou seja, se eu estou movimentando as minhas pernas e pés, é essa região bem no meio do cérebro ali que está sendo estimulada. Nessas regiões médias, onde está a figura da mão, braços e troncos, mesma coisa. Se eu estou movimentando a minha mão, é porque aquela região ali está sendo estimulada. Mesma coisa para as regiões inferiores, língua e face. Observem, gente, que existe uma desproporção aqui, né? Olha só a mão ali bem grande, o pé pequeno, uma língua bem grande também. Isso significa que a gente precisa, por exemplo, de mais córtex para motricidade fina nas mãos do que nos pés. Entende? Então, por isso que ali tem mais córtex, porque a língua, região da face, é muito mais sensível e a gente precisa de mais massa neuronal para poder fazer as coisas que a gente quer, né? Para sentir, se movimentar, perceber o mundo de modo geral. Um alerta clínico aqui: lesões na área motora primária resultam em paralisia da musculatura contralateral correspondente à região afetada. Por exemplo, se eu lesiono a minha área primária motora do lado direito, eu vou ter dificuldades na área motora do meu corpo do lado esquerdo, e vice-versa. Ainda nas áreas primárias, aqui a gente tem as áreas primárias de visão e audição. A área primária do córtex auditivo é essa que aqui no mapa de Brodmann corresponde a 41 e 42. Então, se você está você tá me ouvindo agora, certo? Você só está conseguindo me ouvir porque essa área aqui está sendo estimulada. É, É interessante que só essa área aqui faz você perceber o som, mas você não entende muito bem ainda o que está sendo dito. Você tem a sensação auditiva, lembre-se que é a área primária, mas ainda não tem a percepção auditiva. E a mesma coisa acontece com o córtex visual primário, que é esse aqui do lobo occipital. E aqui existe uma captação inicial de luz, linhas, formas,
você tem ali uma sensação de estar enxergando alguma coisa, mas você ainda não sabe o que é. Se você lesionar, por exemplo, a área secundária visual, você vai ter tipo uma espécie de borrão, mas não, você está enxergando, mas você não vai conseguir saber o que você está enxergando. Daí a importância, né, de vocês entenderem todas as áreas cerebrais. Em resumo, então, gente, essas áreas primárias na parte mais posterior do cérebro, elas recebem a informação vindas de outras regiões cerebrais, principalmente do tálamo, mas elas não têm a função ainda de dar um sentido. Elas captam e você tem uma sensação do que está sendo observado. Para não deixar a aula muito extensa, gente, eu não coloquei aqui todas as áreas de associação unimodal. Mas as áreas de associação, elas são aquelas áreas que justamente vão dar um sentido para aquelas informações que chegam nas áreas primárias. Olha o esqueminha aqui, ó. Então, eu tenho ali olho, ouvido. No primeiro momento, tem uma captação. As áreas primárias recebem um estímulo isolado, bruto, e é na área secundária, na área de associação unimodal, que existe a decodificação. Então, as áreas de associação unimodais processam essa modalidade sensorial única para reconhecer padrões e dar sentido inicial ao estímulo. No final da apresentação, tem a referência ali para vocês estudarem, e pesquisarem caso vocês tenham interesse. Mas essas áreas de associação unimodal, por que unimodal ainda, gente? Porque elas ainda são de uma única modalidade. A área de associação visual é só visual. A área de associação auditiva é só auditiva. A área de associação somestésica é só somestésica. Em resumo, a área primária recebe informação, essa informação é transmitida para a área secundária, e aí sim você vai ter uma percepção, um sentido do que está acontecendo. O que acontece quando a gente tem dificuldade em diferentes áreas de associação unimodal? Um monte de coisas podem acontecer. Por exemplo, prosopagnosia, incapacidade de reconhecer rostos familiares. A tua área primária recebe informações e está vendo alguma coisa. Mas, como eu falei, a área secundária é o que dá sentido. Dependendo da região secundária que você tem a lesão, você pode deixar de reconhecer rostos que são, inclusive, familiares. No livro que eu cito nas minhas aulas, com frequência, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, existem alguns casos de dificuldades na área de associação unimodal. Um outro problema que pode acontecer aqui é o córtex visual primário estar intacto, ok. O paciente está enxergando perfeitamente, só que quando ocorre um dano ali na área visual, pode gerar uma incapacidade de reconhecer ou compreender o estímulo visual. Por exemplo, ele está enxergando uma mesa, por exemplo, mas ele não consegue entender para que serve essa mesa, porque ele não consegue dar um sentido para aquilo dali. Ele enxerga um determinado objeto, mas não consegue é, entender para que, né, para qual a utilidade do objeto em questão. Se vocês olharem na literatura, se vocês pararem para quiserem pesquisar, coloquem ali, dê um Google simples, possíveis déficits, possíveis tipos de diagnosias em lesões nas áreas de associação unimodal, né, caso vocês tenham interesse. Pois bem, agora a gente vai partir para áreas de associação supramodal e de integração. Notem que aqui a gente tem duas grandes áreas de associação, uma mais posterior, que é essa aqui que está no slide, e uma mais anterior, que é o córtex pré-frontal.
A área de associação supramodal, por que que ela tem esse nome supramodal? Porque ela já não é mais de uma única modalidade sensorial. Então, recapitulando para ficar bem forte na memória de vocês. Vamos pegar a área visual. Área primária visual, área secundária ou de associação visual é unicamente visual. Nessas áreas de Brodmann aqui, ó, 7, 39 e 40, existe uma integração de diferentes modalidades. Por isso que ela é chamada de supramodal. Essa área temporoparental aqui, né, pega um pouco do córtex parietal e temporal, ela mantém conexões com regiões unimodais, com o córtex pré-frontal e estruturas subcorticais. Algumas delas a gente vai ver mais à frente nessa aula. Essa área aqui, ela é mais linguística, ela é mais simbólica no ser humano. Então, ela tem uma maturação mais tardia. Ela se consolida ali por volta dos 10 anos de idade. As funções centrais dessa área de associação supramodal, praxia, linguagem, né, aquisição de linguagem lá na escola, planejamento visomotor, atenção espacial, selecionar um foco, mudança de foco, quando a gente está dirigindo, por exemplo, tudo depende dessa área de associação supramodal. Ela é super importante e é interessante observar que existe uma assimetria aqui, é, em diferentes hemisférios. Então, no hemisfério direito, a gente tem a principal função nessa área de associação supramodal, a atenção espacial. Se você lesionar essa área supramodal posterior no hemisfério direito, possivelmente você vai ter dificuldades importantes de atenção. Se você lesionar, se uma pessoa lesionar no hemisfério esquerdo, possivelmente ela vai ter dificuldades em alguma área relacionada à linguagem. Apresentações aqui de lesão, né? Hemisfério de direito, você pode ter uma negligência espacial. Também eu sugiro que vocês leiam livros ali, o livro que eu citei, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Existem casos muito interessantes, por exemplo, mulheres que vão fazer maquiagem e só fazem metade do rosto, porque a outra metade é negligenciada. Existem casos em que um paciente reclama que a comida dele, que colocaram pouco a comida no prato dele, porque ele só consegue ver metade do prato. Então, isso aqui são exemplos de negligência espacial, um problema atencional mais relacionado ao hemisfério direito. E olha o tanto de coisas que podem acontecer aqui, no hemisfério esquerdo, caso haja algum problema nessa área. Disgrafia, né, parte de escrita, descalculia, que é dificuldade com a cognição numérica, muitas vezes adquirida em virtude, por exemplo, de algum tipo de lesão, agnosia dos dedos, confusão direita e esquerda, problemas na compreensão da linguagem, tudo isso daqui, a área de Wernicke, por exemplo, faz parte dessa região aqui mais à esquerda. Então, em resumo, algumas das funções da área de associação supramodal, mais na parte anterior do cérebro. E a gente tem aqui uma outra área de associação bastante conhecida na área de neuropsicologia, muito comentada hoje em dia, que é o córtex pré-frontal, né? O famoso diretor executivo. Aqui são as áreas de Brodmann, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 32, 45, 46, 47. Aqui a gente tem o mais alto nível de processamento cerebral. Ele atua em conjunto com as áreas supramodais posteriores para selecionar estímulos, tomar decisões, regular o comportamento e executar o planejamento abstrato. O córtex pré-frontal, direta ou indiretamente, ele tem conexões com todo o cérebro. E ele é a matriz, digamos assim, das funções executivas, né? A nossa capacidade de inibição, memória operacional, flexibilidade cognitiva, planejamento, organização, tomada de decisão.
Tudo isso depende bastante do córtex pré-frontal, mas não unicamente do córtex pré-frontal. Essa é uma parte bem importante na área de neuropsicologia, né? Lesões em diferentes áreas do cérebro, por exemplo, podem afetar as áreas frontais, porque o cérebro, como vocês devem saber, ele funciona, ele, ele contém diferentes circuitos, e como a gente está falando de um circuito, se lesionar uma parte do circuito, isso vai respingar em diferentes regiões do cérebro. Bom, basicamente, essas foram as principais funções do córtex. Agora eu quero falar bem brevemente para vocês sobre o motor subcortical do cérebro, né? O motor subcortical de controle. Bom, aqui no meu lado esquerdo a gente tem o tálamo, que é uma espécie de correio ali do cérebro, o grande retransmissor. Ele processa, recebe informações e distribui todas as informações sensitivas e motoras, exceto as informações auditivas, olfativas, que vão de forma mais direta para o córtex, né? A gente sente um cheiro, esse cheiro ele não passa pelo tálamo, ele vai direto para as áreas, regiões específicas do cérebro. Tirando a parte olfativa, tudo passa pelo tálamo antes de chegar no córtex, né? A informação sensorial chega aos órgãos dos sentidos, existe ali um processamento, vai parar no tálamo, o tálamo faz a distribuição. A gente tem também os núcleos da base, que são vários aqui, né? Núcleo caudado, putamen, globo pálido, substância negra ou nigra, em alguns textos, são essenciais para a regulação do movimento e normalmente atuam junto com o cerebelo. Na área de neuropsicologia, a gente tem uma série de problemas graves que podem afetar os núcleos da base, como, por exemplo, Parkinson, né? Aqui tem um alerta clínico, né? Lesões nos núcleos da base causam uma série de coisas, inclusive tremor de repouso, distonia e movimentos involuntários bruscos e incontroláveis. Por que que eu acho que essa aula é importante, gente? Vamos entender assim que vocês estão atendendo um paciente e de repente ele começa a ter comportamentos até então inéditos, né? Comportamentos motores. Entender o mínimo, o básico de como o cérebro funciona pode ser importante, entre outras coisas, para você fazer um encaminhamento e não achar que tudo é psicológico. Daí a importância de você ter essa noção básica, eu diria. Aqui a gente tem uma parte, né, que fala sobre a regulação vital do sistema nervoso. Então, algumas estruturas aqui. Este hipotálamo, hipófise pineal, estrutura super complicada, pequenininha ali no meio do cérebro, pequena, mas responsável pela regulação endócrina na mestre. Isso envolve glândulas adrenais, tireoide, gônadas, temperatura, apetite, a glândula suprarrenal-pineal ali regulando o ciclo do sono, o famoso hormônio da melatonina. Então, apesar de serem estruturas pequenas, elas são bastante complexas e, de certa forma, elas regulam basicamente é, todas, direto ou indiretamente, diferentes glândulas e hormônios do nosso corpo. O tronco cefálico, dividido em mesocéfalo, ponte e bulbo, é responsável pelo controle basal do sistema nervoso autônomo. Ele é responsável basicamente pela vida, né? Se você tem uma lesão importante ali no tronco cefálico, dificilmente você sai vivo. O cerebelo, ali de verdinho abaixo, responsável pelo refinamento anatômico e coordenação subconsciente do equilíbrio e do tônus muscular. Aqui nessa apresentação, essa informação não está disponível, mas hoje em dia a gente sabe que o cerebelo também é super importante para funções cognitivas, incluindo as funções executivas, tá, gente? Já finalizando a aula, aqui a gente tem a orquestra neural em ação, né, um exemplo clínico. Vejam que interessante. Você está lendo essa apresentação, é, assistindo essa apresentação e fazendo ali as suas anotações.
Isso aqui é uma síntese de tudo isso que eu estou falando, tá? Então, o córtex visual primário, ele vai captar a luz da tela que você está assistindo. Essa informação vai chegar na área de associação visual ainda unimodal. Você reconhece as formas das letras. Em seguida, essa informação vai para a área supramodal, né? Temporoparietal esquerda, que decodifica a linguagem. Lembre-se que a área supramodal já não é mais específica de uma modalidade sensorial, ela integra diferentes modalidades, como a audição, a parte visual, auditiva e assim vai. Essa informação chega na parte supramodal e ela vai ser direcionada para o córtex pré-frontal, que vai processar o significado e decide fazer uma certa anotação. O córtex pré-frontal vai ativar ali, vai recrutar núcleos da base, né, e cerebelo, que refinam o movimento planejado. E o córtex motor primário executa o movimento exato da mão. Aqui ainda faltou uma informação é, da importância ali do é, córtex de associação motor, que fica entre o córtex pré-frontal e o córtex motor primário. Uma parte bem importante ali para a escolha de comportamentos e lesões ali são responsáveis, ocasionam alguns fenômenos chamados apraxia, né? Então, basicamente, gente, essa aqui é uma orquestra de como funciona o nosso córtex. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula bastante simplificada. Essa aqui é uma referência bibliográfica que eu utilizei para que vocês possam, eventualmente, ter mais detalhes sobre a aula. Espero novamente que vocês tenham gostado e peço novamente, melhor dizendo, que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e esperem a próxima aula, porque em breve eu vou falar mais ainda sobre neuropsicologia e em outras aulas voltamos com psicopatologia e terapia cognitiva. Um abraço e até a próxima.